Irmãos, Efésios 6, versículo 10. A armadura de Deus. Do demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É uma palavra muito conhecida da igreja, mas eu acho que é sempre bom a gente se revestir dessa armadura. Porque nós que servimos ao Senhor, a gente não pode dormir, a gente não pode vacilar, né? Não podemos dar brecha para o inimigo. E como que a gente faz isso? Se revestindo da armadura do Senhor. Porque a gente não tem que lutar com homem contra homem. Muitas vezes a gente se preocupa demais com o outro. Muitas vezes os nossos inimigos são os próprios pessoas humanas, né? Mas temos que lutar principalmente contra o nosso maior inimigo, que é o diabo, né? Às vezes a gente se preocupa tanto com coisas que não tem que se preocupar e não se preocupar com o principal. Porque o diabo não está preocupado com quem é dele. Como que está as pessoas que estão nas festas, estão nos becos fumando droga, não estão nas casas de prostituição. Ele não está preocupado com eles, nem um pouco. Ele está com quem que ele está a todo momento? Tentando destruir, matar. É o povo de nosso Senhor Jesus, é o povo da igreja. Então ele conhece, irmãos, todos os seus passos. Ele conhece tudo que você faz, ele ouve tudo que você fala, conhece o teu ponto fraco. Por isso que temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala com a boca, porque o inimigo ouve. E tudo que você fala, ele ouve, e ele vai trabalhar naquilo que você fala para ele poder te derrubar. E muitas vezes, às vezes as coisas acontecem, a gente fala, por que aconteceu? Muitas vezes a gente mesmo que falou. A gente entrega muitas vezes de bandeja para o inimigo o nosso lado fraco, o nosso lado que ele pode tentar nos atingir. E para ele não conseguir nos atingir, mesmo assim ainda ele luta, a gente tem que se vestir da armadura de Deus, né? Porque temos que cingir os nossos lombos com a verdade, porque o diabo é o pai da mentira. Então, se você é um crente que vive mentindo, você não está vestido da armadura de Deus. Porque para ser vestido da armadura de Deus é que fala, você tem que cingir seu lombo da verdade. Então você tem que falar só a verdade. Às vezes a gente é tão bobinho, fala assim, não tem problema não. Às vezes você fala uma coisa idiota para o seu filho. Ele pergunta, tem algo? Mãe, ainda tem tal negócio? Aí você sabe que tem. Você vai lá e mente. Fala, não tem não, acabou. Você está mentindo. É verdade. A gente dá brecha nos pequenos detalhes e a gente nem vê, nem se toca. Só que a gente precisa ter mais sabedoria, a gente precisa ter mais discernimento do Senhor. Porque muitas vezes a gente está abrindo brecha assim para o inimigo fazer ruim na nossa vida. Né? Temos que vestir a couraça da justiça. Para a gente vestir a couraça da justiça e cingir o lombo da verdade, a gente precisa andar na presença do Senhor. Obedecer aos seus caminhos. Não tem como a gente se vestir na armadura de Deus e não viver a verdade, não andar segundo os seus mandamentos, andar com o Senhor em obediência.
Não tem como. Se a gente não obedecer a palavra do Senhor, obedecer os seus mandamentos, o inimigo, felizmente o inimigo quer nos destruir. Ele quer destruir a igreja, ele quer destruir os crentes. Ele não está preocupado. Então a gente está dormindo demais. Não estamos se preocupando com o nosso maior inimigo. Verdade. Ele já está derrotado. O diabo já está derrotado. Mas ele ainda, felizmente, ele tem o poder ainda de fazer arruaça na vida das pessoas. Só que a gente que tem que se vestir da presença do Senhor, da armadura de Deus. Calçar os pés do Evangelho. Como que calçar os pés do Evangelho? Leia a palavra. Muito crente não lê nada da palavra. Como que vai se vestir da armadura de Deus? Se a gente não se vestir da armadura de Deus, como que seremos salvos? Temos sim que fazer renúncias. Temos sim que se vestir da verdade. Temos sim que andar segundo o Evangelho, né? Tomando o escudo da fé. Crente sem fé não é crente. Você não tem fé? Você não acredita no Senhor, não acredita na palavra, não busca, não ora, não jejua, só reclama, só profere coisa ruim pela boca. Você quer o quê? Só vê a vida dos outros, não olha para a própria. Cuida da sua alma, da sua salvação. Porque a gente perde tempo demais com coisas inúteis, esquece de cuidar do próprio eu. E daqui a pouco Jesus volta e aí? Depois não adianta, irmãos. A gente tem que se revestir da armadura do Senhor agora. Depois que o inimigo tomar conta da vida do crente, vai ser difícil. É difícil. E provavelmente quando toma conta, é complicado. Né? Tomai o capacete da salvação. Muitas vezes o inimigo quer nos enganar. Ele quer nos enganar. Ele quer nos dizer que a gente não pode ser salvo, que é tudo. Só que a gente tem que ter na palavra, obedecer a palavra, ler o Evangelho para a gente nos fortalecer. Sabe aquele dia que você está fraco, você está triste, que você fala, meu Deus, nada está dando certo. Irmãos, é nesse momento que a gente tem que se vestir na armadura de Deus, porque Ele não quer nos derrubar. Se você não tiver firme na palavra do Senhor, obedecendo a sua palavra, orando, jejuando, buscando o Senhor na igreja também, você também conta, Ele vai te derrubar. Sinto muito. O caminho, só existe dois caminhos, irmãos, céu ou inferno. Se você não está na presença do Senhor buscando a Ele, você está na presença do maligno, essa é a verdade. Muita gente passa muita mãozinha na cabeça, está lá no mundo e fala, Deus está comigo. Não está. Porque se fosse assim, seria fácil servir ao Senhor. É verdade. Todo mundo ia querer lá fazendo as coisas do mundo, tá? Deus está comigo, Deus faz tudo, eu estou errado. Mas não é assim. Está difícil para o crente, imagina para quem está lá fora. Então para de ficar criando coisinhas que não é do Evangelho. Se você não está servindo a Deus, se você não está andando no caminho estreito, você está do lado do maligno, sim. Para de querer falar, eu acredito em Deus, eu creio em Deus. Você crê mesmo, sua vida mesmo coincide com o que você fala? Muitos não. É verdade. A gente teve uma demonstração agora no nosso país, muitos falam que é do Evangelho, crê no Evangelho, prega o Evangelho. Mas, irmãos, tem que coincidir com a palavra do Senhor, senão temos que vigiar. Temos que buscar o Senhor a cada dia. A nossa salvação ela é um processo. Ela é uma verdade que o Senhor nos deixou, né? Temos que buscar a nossa salvação a cada dia. Não deixe o inimigo te enganar, falar que você não é salvo. A salvação é um processo, né? Só Deus, lá no juízo final, vai falar se somos ou não. Então não deixe o inimigo fazer a relação na sua vida. Tape as brechas. Porque depois que ele entrar, que o pastor sempre fala, irmãos, o inimigo nunca vai vir feio. Ele nunca vai vir vestido com chifre, com aquela coisa toda horrorosa. Não, nunca. Então a gente tem que ser vigilantes. A gente tem que se prostrar na presença do Senhor para a gente ser sábio, ter sabedoria e discernimento para quando vir as lutas, quando vir o inimigo querendo nos derrubar, a gente está vestido da armadura de Deus. Para a gente lutar contra os principados, as potestades, e para de ficar brincando com o diabo. Tem muito crente achando que ele pode, porque serve a Deus, acha que está todo poderoso, né? Então, irmãos, para.
Porque o inimigo, ele não brinca. Ele não brinca. E muita gente está brincando. Tá, um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja. Ou você serve a Deus ou não serve. Para Deus não serve meio termo. Não existe meio termo na Bíblia. Não existe um caminho do meio. O caminho, ou você vai no caminho largo para o inferno, ou você vai no caminho estreito para o céu. Então olhe bem a sua vida. Não só para vocês, para mim também. Porque a gente enfrenta uma batalha a cada dia. Porque a vida de servir a Deus não é fácil, mas é maravilhoso. Oh, glória, é verdade. Eu tenho certeza que ninguém se arrepende de ter vindo para a presença do Senhor. Porque lá fora não tem nada de bom para nós, mas o nosso Senhor tem. Amém. Tem todo o amor dele, toda a misericórdia dele na nossa vida. E temos que buscar ele a cada dia, né? Em espírito e em verdade. Não só da boca para fora, não só em aparência, mas em espírito e em verdade, né? Agradeço a oportunidade, nós falamos para o Senhor.